as imagens do que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Como eu falava mais cedo, cenas de selvageria e na imagem do alto, Pedro Duran, a gente consegue observar os vários focos de incêndio que tomaram conta do Recreio na zona oeste do Rio de Janeiro. 300 pessoas, cerca de 300 pessoas detidas depois de toda essa confusão. Qual que é o balanço que a gente tem de tudo isso que a gente acompanhou lá no Rio de Janeiro e um pouco da resposta das forças de segurança e das autoridades, Pedro Duran. Aqui teve falha. Teve falha e a própria Secretaria de Segurança Pública reconheceu a falha. A falha foi permitir que estes criminosos que foram com o intuito de causar baderna para o Rio de Janeiro acabaram conseguindo circular livremente sem que a polícia acompanhasse e garantisse inclusive a segurança deles, porque foram como uma espécie de torcida organizada se misturar com a população lá do Rio de Janeiro e causar tumulto nas praias e no litoral. A Praia do Recreio é uma das minhas favoritas do Rio de Janeiro, é muito bonito lá. E as pessoas, obviamente, não esperavam que isso fosse acontecer. Agora, olha o rosário de crimes que estão listados desses supostos torcedores, desses baderneiros. Porte ilegal de arma de fogo, furto, lesão corporal, roubo com concurso de agentes, dano qualificado, incêndio, associação criminosa, resistência, desobediência, desacato, rixa, injúria racial, corrupção de menores e os problemas ali do Estatuto do Torcedor, que é o ataque à paz. Você percebe a quantidade de problemas que esses torcedores se envolveram, Carol? No final das contas, eles tiveram, além do saque ao quiosque, viu uma das entrevistas de um dos donos desses quiosques emocionado, que dizia: eu perdi tudo, meu irmão que me avisou. Até documentos levaram. Exato, levaram a pasta dele com os documentos, né? E ele foi saqueado mesmo. Ali teve confusões na praia, fora da faixa de areia, na orla, ônibus incendiado. Esse ônibus aqui especificamente é um dos ônibus que levava os torcedores do Penharol para lá, foi incendiado depois que os torcedores do Penharol incendiaram 2 motos de pessoas que estavam ali trabalhando, estavam na orla. Foi uma confusão generalizada mesmo. É porque você imagina para o morador do Recreio, no Rio de Janeiro, porque está passando ali pela região, você se vê envolvido numa confusão, simplesmente está passando numa avenida ali na orla e você se depara com essa multidão causando esse tipo de ato de vandalismo. Incêndio de ônibus, incêndio de moto, correria pela rua, pela avenida e, enquanto isso, a população tentando levar ali o seu dia a dia. E o Recreio é uma praia que fica logo depois da Barra da Tijuca e é uma praia super pacata, super tranquila, ela não é cheia como Copacabana. Esse tipo de cena a gente costuma ver nas praias mais badaladas do Rio de Janeiro, porque esses turistas geralmente se hospedam em Copacabana, Ipanema, Leblon, Leme, ficam ali naquele eixo da Zona Sul, mas foi na Zona Oeste. Olha só. Aqui, esse é o vídeo que mostra as motos incendiadas, né? E foram 2 motos incendiadas de pessoas, um deles estava pagando, tinha acabado de pagar a primeira parcela, esse foi um dos homens que perdeu uma das motos que foram incendiadas pelos torcedores. E aí eu queria até destacar aqui a atitude de um influenciador, o Kaique Marques, que acabou comprando as 2 motos para poder devolver para esses 2 homens que tiveram as motos incendiadas. Mas isso não diminui a gravidade dos atos. Agora a gente tem, como o Kleber explicava, 2 grupos de torcedores. Um primeiro grupo que vai passar por audiência de custódia, que provavelmente vai continuar preso agora, né, esses 22 torcedores. E um outro grupo, um segundo grupo que deve ir para 3 rios para daí voltar para Montevidéu, sair do Brasil. Foram expulsos do Rio de Janeiro. E até um detalhe curioso, porque quando a confusão começou, o próprio governador Cláudio Castro se envolveu pessoalmente nessa negociação de saber o que faria, porque conversou com o secretário de Segurança, Vitor Santos, para poder entender o que tinha acontecido, e eles tiveram que enviar ônibus para o Recreio para poder levar esses torcedores detidos, porque mais de 200 pessoas, quase 300 pessoas, de fato você não consegue levar no camburão da polícia. Então tem até algumas imagens que circulam na internet dos torcedores do Penharol sendo colocados ali na parte de trás de uma das viaturas da polícia. Mas não foi suficiente, eles tiveram que enviar ônibus para levar esses torcedores para a delegacia de polícia por onde eles passaram pelo registro ali da ocorrência. E que não se repita, Pedro, não só no Rio de Janeiro, mas em outros estados. Também tivemos confusão nessa semana, num outro jogo, também pela Libertadores, em Minas Gerais. Ou seja, que as forças de segurança se preparem e saibam responder a esse tipo de crime que a gente acompanha
em meio ao que deveria ser uma celebração do esporte.